dizendo que quando essa menina caiu de 10 metros, ela bateu a cabeça de um jeito que não a matou nem a paralisou. Mas a curou? Sim. Isso é impossível. Poderia uma criança sofrendo de uma doença crônica ser curada após sobreviver a uma queda de 10 metros? Milagres no Paraíso é uma história real e emocionante que nos leva a refletir sobre fé, esperança e a força do espírito humano. Acompanhe a jornada de uma família enfrentando desafios inesperados, enquanto lida com um diagnóstico devastador e uma reviravolta que parece desafiar a lógica. A história começa com uma família onde seu único refúgio é a fé. Eles hipotecaram a casa para expandir o negócio da família, inaugurando a maior clínica e parque de animais do Texas, onde realizam um piquenique todo mês com membros da igreja. A família era muito unida até que, em uma noite, suas vidas mudaram completamente quando Anna, a filha do meio, começou a passar mal. Christy e Kevin passaram a noite muito preocupados com a filha e com o risco do novo negócio. Christy, como qualquer mãe, percebeu que algo estava errado. Então, o tempo passou e Anna não melhorou. Após ser diagnosticada por 2 médicos diferentes, eles decidiram levá-la a um especialista, que diagnosticou intolerância à lactose. Como parte do tratamento, ela precisaria seguir uma dieta rigorosa. Olha só, é por isso que eu estou descartando qualquer infecção bacteriana. Dr. Dorsey, ela sente dores constantes. Essa menina está vomitando há semanas. A radiografia não mostra nada. Senhora Bean, eu diria que sua filha tem intolerância à lactose. Em uma noite, Anna sentiu uma dor horrível. Desesperados, seus pais a levaram ao hospital com urgência. Lá, outro médico a examinou e, pela 4ª vez, deram o mesmo diagnóstico. Não foi. Não é isso. Não é só refluxo gástrico. A garganta está irritada porque ela está vomitando há semanas. Me traga outro médico, façam mais exames, mas eu não saio desse hospital até saber o que tem de errado com a minha filha. Com a insistência de Christy, o médico concordou em realizar mais exames. Após algum tempo, o diretor de pediatria apareceu com uma notícia chocante. Anna não estava com simples intolerância à lactose, mas com uma obstrução abdominal completa. Parece haver uma obstrução intestinal de 100%, que se não eliminarmos a obstrução de imediato, a filha de vocês morre. Anna foi levada às pressas para uma cirurgia, enquanto a família e o pastor Scott aguardavam ansiosos. Depois da operação, o médico informou que o intestino de Anna havia sido limpo, mas descobriram algo mais sério. Parece que a Annabelle tem um grave distúrbio de motilidade intestinal. Uma condição que impedia seus intestinos de digerirem os alimentos, e ela só poderia se alimentar por uma sonda, além de orientá-los a procurar um especialista em casos incuráveis. Em casa, a rotina da família havia mudado completamente. Anna parecia cada vez mais fraca, enquanto seu abdômen crescia de forma desproporcional. Christy passava horas tentando marcar uma consulta com o Dr. Nurko, um especialista em motilidade em Boston. Cada tentativa parecia em vão. Desesperada, ela ligava também para o Dr. Borg, que tentava fazer o encaminhamento. Ele explicou que a agenda do Dr. Nurko era tão apertada que ele só aceitava novos pacientes quando os atuais não precisavam mais dele. Eu preciso esperar alguém morrer e orar para que a Anna não se vá antes? O peso das palavras foi como um balde de água fria, e com o passar dos dias, o desespero só aumentava. Sua fé, que antes parecia inabalável, começava a se esgotar, mesmo com as orações da igreja pedindo por um milagre. O senhor está aí? Pode ao menos me ouvir? Eu não ouço, senhor. Para animar sua filha, Kevin deu a ela um cachorrinho chamado Napoleão, o que a deixou muito feliz, embora Christy ficasse chateada, pois isso significava mais trabalho para ela. Para de me botar nessa posição. Agora temos 5 cães. 5. Agora não é uma boa hora para me dar mais tarefas. As tensões em casa aumentavam cada vez mais, e Kevin e Christy brigavam por tudo. Após o culto, um homem e 2 mulheres enviados pelo inimigo se aproximaram de Christy. Querida, a Anna não melhora, mas deveria. Os pecados de alguém estão impedindo a cura. Ou os seus, ou os do Kevin. Ou talvez da Anna. Com licença. As palavras deles deixaram Christy profundamente decepcionada, a ponto de ela não querer mais ir à igreja. Eu aguento ela pensar que a culpa é sua ou é minha, mas ninguém vai dizer que isso é culpa da Anna. Sua filha mais velha, percebendo tudo o que estava acontecendo, sentia-se triste e preocupada. Então pediu a Deus que curasse sua irmã. Eu orei pra Anna melhorar. Gostei dessa oração. A Anna vai morrer? Então Christy decide viajar para Boston sem marcar a consulta, pois não podiam ficar de braços cruzados enquanto viam sua filha piorando.
Como esperado, o médico não poderia atendê-la sem agendamento. Christy implorou a recepcionista explicando a situação de Ana, as dores que ela sentia e o tratamento pelo qual estava passando. E a que horas é a consulta? Eu não tenho uma consulta. Eu lamento, senhora, mas a fila de espera é de 9 meses. E eu só faço o que me mandam fazer. Mais tarde, elas foram a um restaurante onde Ana fez uma bagunça. Uma garçonete simpática chamada Angela limpou a mesa com paciência e gentileza. Christy, tocada pela compreensão da jovem, se abriu com ela e contou sobre sua visita frustrada ao médico. Angela, com um sorriso acolhedor, se ofereceu para ser sua guia turística. Vou estar de folga amanhã. Posso ser a guia de vocês. A ideia do passeio acabou sendo excelente. Elas se divertiram muito, especialmente Ana, que conseguiu visitar o aquário. Inesperadamente, o telefone de Christy tocou. Quando ela atendeu, era uma ligação do consultório do Dr. Nurko, agendando uma consulta para o dia seguinte. Consegui uma vaga amanhã para as 7 da manhã. Pode comparecer? Posso. Na manhã seguinte, Ana passou por exames mais detalhados, em busca de um diagnóstico mais preciso. O Dr. Nurko é um médico carismático, que aliviava a tensão dos pequenos pacientes, fazendo-os rir com suas brincadeiras. Porém, esse carisma acabou quando ele foi conversar com Christy, pois ele tinha más notícias. A condição dela é parecida com uma falência do trato gastrointestinal. A parte superior do estômago trabalha, mas a inferior não. Os nervos não se ativam direito, então os intestinos não captam as mensagens que os neurônios enviam. Ele disse que a obstrução e a dor poderiam ser controladas com medicação forte, mas infelizmente ela não seria curada. Christy foi informada de que, ao iniciar o tratamento, Ana deveria ser levada para acompanhamento médico a cada 6 meses para monitoramento de possíveis efeitos colaterais. Diante dessa notícia devastadora, Christy perdeu sua fé e novamente não conseguia mais orar. E para piorar, a família não estava em boa situação financeira. Kevin, eu não sei como nós vamos pagar. Pois com a ampliação da clínica e o tratamento de Ana, o dinheiro estava acabando. Mas Kevin fazia o que fosse necessário para que pudessem viajar e levar Ana para as consultas. Christy sentia cada vez mais raiva de Deus, mesmo com o pastor tentando interceder e convencê-la a voltar à igreja. Ela se recusava a ir, consumida pelo desespero e pela dor. Por que um Deus amoroso faz a Annabelle sofrer desse jeito? Mas só por ela estar doente não quer dizer que não haja um Deus amoroso. Ana estava enfrentando sua batalha mais difícil. Depois de meses de tratamentos e várias consultas com o Dr. Nurko, ela teve uma recaída grave, com vômitos verdes, que a deixaram ainda mais debilitada. Ela retornou ao hospital para acompanhamento médico e fez amizade com Hayley, sua colega de quarto que sofria de câncer. As duas conversaram sobre suas esperanças e medos. Você tem câncer? Não, eu tenho uma doença no estômago. Por que há a cruz com você? Para eu me lembrar que Jesus está comigo. Será que ele tá comigo também? É claro que tá. Como símbolo de sua amizade, Ana deu a Hayley o colar de cruz que usava constantemente. Naquela noite, os analgésicos não fizeram efeito. E Ana, com muita dor, chorando, falou que estava cansada de viver. Você não entende que nunca para de doer? Nunca para. Eu quero morrer. Eu quero ir pro céu onde não há dor. Christy, devastada, abraçou sua filha, tentando diminuir seu sofrimento. Com a piora de Ana, Kevin e as meninas decidiram viajar para Boston. No aeroporto, enfrentaram um grande obstáculo financeiro, já que os cartões de Kevin foram recusados. Esse é o último. Fica quieta. Mas de repente, o computador desligou e o recepcionista decidiu ajudá-los, permitindo que comprassem as passagens manualmente. Eu vou ter que emitir a passagem manualmente. Parece que teve um probleminha no sistema. Quando chegaram a Boston, Ana continuava apática, sem querer fazer nada. Mas quando seu pai chegou com suas irmãs, a alegria se instalou no ambiente. Transformaram o quarto em um espaço de brincadeiras, com travesseiros espalhados por todo o lado. Mesmo com a situação tão delicada, o médico os incentivou a passar o máximo de tempo possível com Ana, já que a presença da família poderia ser o melhor remédio. Passe todo o tempo que puder com ela. A família é o melhor remédio agora. Ana saiu para brincar com Abby. As duas escalaram uma árvore antiga como faziam sempre, mas com o peso das duas, o galho começou a quebrar. Abby mandou sua irmã voltar para tentar salvá-la, mas o galho quebrou mais um pouco e desequilibrou Ana, que caiu de uma altura de 10 metros dentro de um buraco no tronco da árvore. Abby correu para pedir ajuda e, desesperados, seus pais chamaram os bombeiros.
O caos tomava conta. Quando os paramédicos chegaram, Christy se deu conta da gravidade da situação. Ela ficou devastada, sem entender por que algo tão horrível estava acontecendo com sua filha. Minha filha! Ai, meu Deus! As horas passavam e os bombeiros não conseguiam resgatar Ana. Aparentemente ela estava sem vida, pois havia caído de cabeça e não respondia aos chamados. Christy não aguentava mais a terrível angústia e se ajoelhou aos pés da árvore para rezar, implorando a Deus para salvá-la, enquanto os bombeiros trabalhavam para resgatá-la. Horas depois, finalmente conseguiram resgatar Ana. Ela estava inconsciente, mas viva, e foi imediatamente levada para o hospital. Quando os médicos a examinaram, ficaram atônitos. Ana estava praticamente intacta, com apenas pequenos arranhões e ferimentos leves. Algo impossível, considerando a altura da queda. Nos dias que se seguiram, Christy percebeu que sem os analgésicos, Ana não sentia mais dor e estava brincando normalmente. Seu abdômen havia voltado ao normal e parecia não haver mais sinais da doença. Um dia, Ana contou à mãe sobre algo estranho que aconteceu enquanto ela caía da árvore. Ela disse que tudo ficou preto e ela saiu de seu corpo. Ela contou que estava em um lindo jardim, onde se sentiu segura e sentiu uma paz inexplicável. Então, ela caminhou entre as nuvens e ouviu Deus falar com ela. Ela queria ficar naquele lugar, mas Deus disse que ainda não era a hora dela e que ela voltaria para seu corpo e ficaria bem. Elas retornaram para Boston e, ao realizar novos exames, o distúrbio intestinal de Ana havia desaparecido de forma inexplicável. O Dr. Nurko, visivelmente intrigado, não hesitou em admitir que a condição de Ana era incurável, mas agora ele não conseguia mais explicar o que havia acontecido, dizendo que poderia ser sem dúvida um milagre. Com a incrível descoberta, a família voltou para casa, e logo a história de Ana tomou as manchetes de todos os jornais. E Christy e Kevin contaram seu testemunho para todos. Em público, Christy confessa ter recuperado sua fé, admitindo que estava profundamente magoada com Deus. Ela reconheceu que a graça divina sempre esteve com sua filha e que, por mais que a dor tenha sido imensa, milagres realmente acontecem todos os dias. Eles agora entendiam que milagres sempre estiveram ao seu redor. O apoio do melhor amigo, um novo amigo, a queda do sistema, o novo funcionário. E assim a história de Ana nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, a fé, a esperança e o amor familiar podem transformar a nossa realidade. Um milagre inesperado, que desafia explicações, mas nos lembra que há forças maiores que nos amparam, mesmo nos momentos de dor. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a fé nunca nos abandona.